Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Olavo Romano. Olavo, Sim, no final do último bloco você estava começando a falar do seu pai, porque nós estávamos recordando da sua vida lá em Morro do Ferro. Sim. Não é isso? Então, meu pai era dentista, né? A casa da gente era do lado da igreja. Depois ele mudou para Oliveira, também do lado da igreja, e dizia: a minha sina é viver debaixo do sino. A sina debaixo do sino. Mas aí era muito interessante, porque não tinha padre fixo na maior parte do tempo. Quando vinha padre, o povo da roça, nós éramos 80% rurais, né? Sim. Vinha o pessoal, ficava lá em casa conversando assim e falava: o padre entrou. Quando o padre entrava, todo mundo Saiu correndo. Já ia para a igreja. Aí a hora que começava o sermão, falava a prática, os homens voltavam e continuavam a fazer negócio, beber café, contar caso e tal. As mulheres ficavam lá. Só então, as mulheres que ouviam o sermão do padre. Não, o sermão não era muito longo, era muito, sabe? Mas o seguinte, então a minha casa era um lugar, tinha uma mesa posta o tempo todo, né? E durante a semana, como ele era dentista, o pessoal vinha da roça e ficava ali, encontrava um e outro. Eu fui criado ouvindo conversas e tal. Eu me lembro que domingo, por exemplo, eu ia falar domingo de missa, né? Tinha um cabideiro assim, e você via os chapéus. E falava assim: o tio João Mingote está aí, o seu João Américo identificava tá aí. pelo chapéu. Você conhecia, né? E era muito interessante. Eram chapéus que respondiam à lista de presença. Exatamente. Era impressionante isso, né? Que interessante. E meu pai era dentista, era protético, fazia tudo ali, né? Fazia dentadura, punha na panela lá no fogão, né? Bom, então tinha histórias assim muito interessantes. Por exemplo, uma vez minha mãe arrumou, eu falava gabinete, né? A palavra de origem francesa, depois que virou consultório. Certo. O gabinete era um lugar modesto, era uma cadeira, um motor de pé, uma mesa cheia de instrumentos, remédios para coisa e tal. E o papai achava no escuro, assim, qualquer coisa que ele precisasse. Mas a mamãe, com um olhar feminino, achava que aquilo estava bagunçado, arrumava. Nossa. Aí ele não achava nada. E um dia, a organização dela desorganizava era dele, né? diferente. Aí ele precisava de fundir uma peça de ouro e um maçarico precisava de gasolina no tanque ali para acionar. E não achava o funil para encher o tanque. E falou com o meu irmão: vai lá no São Antônio Paulina, na venda, pede a ele emprestado o funil de cachaça. Mas na véspera nós tínhamos visitado o tio Otaviano, né, tio do meu pai, que tinha uma barba grande, tinha uma espada em cima da mesa. Nossa. E ele falava: essa espada lutou na Guerra do Paraguai. A gente pensava: como é que uma espada luta na Guerra do Paraguai? De que lado que ela estava? Quem que estava segurando? E aí meu irmão começa a falar. A tia Sinhá fazia biscoitos espetaculares e a Zizinha andava e estralava as canelas e vai passando um por um. Nossa. E chegou num e falava assim: o Aderone. Falou: Aderone, mas que nome é? O que é isso? Será que é nome ou apelido? Nessa hora ele chega na porta do Antônio Paulino e fala assim: o que você vai levar hoje? Ele falou assim: meu pai mandou pedir emprestado o Aderone de cachaça. Aí eu conto essa história dizendo que o Antônio Paulino foi na prateleira, pegou o funil e entregou para ele. Outro dia, escrevi isso e conto isso assim, né? Na maior alegria, achando a maior graça. Agora, você não imagina, outro dia eu fui conversar com meu irmão, ele falou: não é nada disso, eu vou reunir um monte de gente para todo mundo. O que é Aderone? Ninguém sabia. Aderone é o filho do Otaviano, mas de cachaça ninguém sabia. Ele voltou, levou a mão bronca do papai e voltou. Então, agora tem duas versões, eu não sei com qual que eu fico mais. Fico as duas. Fico as duas. Meu querido, mas dando um salto agora na sua história, vamos falar um pouco da sua vinda para Belo Horizonte, para poder completar os seus estudos, claro, né? E também para poder trabalhar. Tá. Aí eu fico imaginando, uma pessoa que tenha ficado mais tempo ligada ao meio rural, a esse ambiente, como foi a sua reação ao chegar a Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é uma grande cidade? Sim. Porque a realidade devia ser completamente diferente da sua. Olha, né? mas rapidamente é o seguinte:
antes de ir para Oliveira, que a gente ia de Morro do Ferro para Oliveira, depois para cá, houve um período que minha família mudou para a roça. E um ano desses eu fui para São João del Rei. Então eu comecei a me civilizar em São João del Rei. Aprendi a andar de bicicleta, ia ao cinema e tal. Então, ficou mais urbano. Mais urbano. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha passado por São João 1 ano, por Oliveira 4 anos. Tinha feito um estágio. Agora, e mais, sabe, Wagner? Agora está fazendo 60 anos que eu cheguei a Belo Horizonte. Nossa, você olhando assim, você não acredita, não, né? Não mesmo. Estou olhando para o menino, como é que são 60 anos? O menino está aqui ainda, como é que faz? Não é? Mas aí eu tenho repassado isso, sabe, assim, por causa dessa data redonda. E eu tenho pensado, por exemplo, eu estava vendo hoje, Belo Horizonte, em 55, no fim de 50, quando eu cheguei aqui, não tinha 500 mil habitantes. Nossa, era outra realidade. Com o olhar daquele tempo, por exemplo, eu jogava futebol, eu morava na Rio de Janeiro com contorno, ali perto do Colégio Estadual. Sim. Eu estudei, inclusive, no Fui estadual. estudar no estadual. Também. Eu estudei no ano em que se inaugurou o prédio novo. Tá? A gente jogava bola na Avenida do Contorno, no meio da rua. Eram outros tempos. Aí está vindo um carro, um táxi, um carro preto, grandão, assim. Ó, o carro, aí todo mundo corria, passava o carro, você voltava a jogar bola. Ou seja, eram poucos os carros, era pouco o movimento, a cidade era completamente diferente. Agora, foi o lugar onde eu passei a minha vida, é a minha casa, é Belo Horizonte. Né? É o lugar onde eu tenho conta no sacolão. Já é conhecido de todos, né? Claro, é o meu lugar. Agora, é um lugar onde eu aprendi, né? É claro, eu me mantive, o menino se manteve no fundo, os sonhos, etc. E também a curiosidade pela coisa da roça, pelo contato com a natureza e tal. Mas, assim, a Belo Horizonte foi uma escola magnífica para mim, né? As oportunidades que eu tive. Aqui, inclusive, pelo que eu observei, você se formou em Direito, né, pela PUC, fez mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Isso. Participou de alguns programas do Banco Mundial. Estudei inglês, Estudou inglês, foi professor de inglês, foi professor de administração. E se aposentou como procurador do Estado. Estou sabendo da sua vida, sabendo? Que bom, pesquisou, hein? E aí me vem a questão. Durante todo esse tempo, eu imagino que essa vontade de ser escritor estava aí presente. O tempo todo. Eu sempre quis ser escritor, mas não havia a primeira oportunidade. Qual foi o passo decisivo que você deu para se tornar realmente um escritor profissional? Em 78, eu ia fazer 40 anos e eu tive uma oportunidade espetacular de fazer um curso ligado à área de psicologia, de educação nos Estados Unidos, numa área de tecnologia educacional voltada para relações interpessoais. Sim. Foi um mês intensíssimo de imersão com um grupo de psicólogos e tal, e sair do mundo, né, da lufa-lufa do trabalho, da correria, e ter um contato, ficar mais perto de mim mesmo. Sim. E eu pensei, que diabo, sempre se diz que a vida começa aos 40. Eu vou fazer 40 e não comecei, não fiz nada pelo meu sonho, que é escrever. Sim. Porque eu tinha um sonho de escrever um grande romance, ainda tenho. Entendeu? Mas, assim, depois eu fui ver que nenhum grande romancista começou por um grande romance. Pelo grande romance, né? Aí eu deixei por menos e falei, eu quero falar de Minas. E falar de Minas, dessa Minas que eu vivi, é contar caso. Me deu esse insight. Então, e você deve ter lembrado lá de Morro do Ferro. Não, exatamente. Então, você veja, em 82, é o meu primeiro livro de 82. Em 78 eu tenho o estalo, eu começo a pesquisar, vou para Morro do Ferro, reouvir as histórias do lugar. Reencontrou os seus amigos, personagens da sua época? Claro. Não, e eu continuei indo lá. Por exemplo, tinha uma figura, o Henrique Mateus, morava no Quebra-Cangalha. Eu saía na roça, eu saía daqui para ir conversar com o Henrique Mateus. E ia ouvir histórias. Recolhendo essas histórias. Gravando. E chegou um momento que eu fui conferir se as pilhas não tinham descarregado, e ele ouviu
E falou, o que é isso? Falou, Henrique, é você falando. Falou, mas como é que é isso? E aí ele ficava tão encantado, e ele falava assim, mas que sujeito bobo, mas que coisa mais boba. Mas eu achava tão fascinante que eu tinha que... Era um novo mundo, né? Não, eu né? tinha que um tempo de gravar e um tempo para ele ouvir e rir dele mesmo. Que história saborosa. Maravilhoso. O Henrique Mateus, um dia me perguntou, o que é que nós viemos fazer aqui? Falou, não sei, isso é uma pergunta que eu não sei, quem dera que eu soubesse. Ele falou, nós viemos buscar uma muda de roupa. Eu falei, mas como? Ele falou, a gente nasce pelado e morre vestido. Falou, será que vale a pena essa trabalheira toda? Olha a filosofia, olha o entendimento. As pessoas são sábias, né? Especialmente. Meu querido, sim, nós vamos guardar mais um pouquinho para o terceiro bloco, porque eu quero falar ainda de como foi o resultado dessa sua pesquisa e como é que ela se transformou no seu primeiro livro. Sim, tá sim, certo? Tá certo. Mas nós vamos fazer agora uma breve interrupção. Tá bom. Nós vamos então fazer um intervalo rápido e logo, logo voltamos com mais histórias desse contador maravilhoso, Olavo Romano. Obrigado, querido. Não saio daí, voltamos já.